Então hoje a gente vai falar um pouquinho, começando sobre Diná, né? Está lá no capítulo 34 de Gênesis. Diná, ela era filha de Jacó, né? Filha de Leia. Falamos sobre Leia e Raquel na aula passada. Leia, ela teve filhos e teve uma menina. A Bíblia relata só o nome de Diná, provavelmente pela história que teve. Logo aqui no início, no versículo 1, já me salta aos olhos que e saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Eu fico perguntando, né? Provavelmente Diná era uma adolescente. Então, eu fico perguntando por que Diná saiu, né? Como que ela saiu para ver as filhas da terra, se ela saiu com autorização, sem autorização dos pais, se foi com autorização, como os pais permitiram, e se foi sem autorização, por que ela saiu, né, desobedecendo, né? Se foi sem autorização, foi uma desobediência. Por que ela saiu desobedecendo? Lógico que Deus, quando nos coloca no mundo, Ele quer que nós tenhamos relacionamento com o povo daqui. Ele quer que nós façamos esse relacionamento. Só que aqui, quando Diná sai para ir, para ver com as filhas da terra, seria sair com as meninas, mas foi para um ato de festa pagã, uma festa que não era a tradição dela, né, dos pais dela. Então, ela provavelmente foi para uma festa, né, que configurando a Bíblia não relata exatamente que foi uma festa, mas chegou lá, ela foi vista pelo príncipe de Siquém. Então, ela estava em um ambiente que não era propício para ela, né, talvez nem pela idade dela. E ali ele a tomou, né, e a humilhou. Por quê? Para ele, não era errado tomar ela, né, e ter relação com ela, tomar ela como esposa. Para ele não é errado, ele se apaixonou. Para ela que era errado, baseado nos princípios que os pais dela tinham, que é os princípios que eles seguiam, que eram os princípios de Deus. Então, aqui, ela deixou de se guardar, no sentido, não que ela quisesse ter esse ato, provavelmente ela não queria, mas ali foi a Bíblia nem relata se foi querendo ou não, mas assim, de alguma forma ela estava em um ambiente que não era propício para ela, e ali ela foi humilhada, né, a Bíblia diz. Então, assim, ela acabou estando com uma pessoa que não estava compactuando da mesma fé que ela. E aquilo ali trouxe várias tragédias para a família, né? A partir do momento que o pai até de Siquém, Amor, né, foi lá e conversou com Jacó e falou que ele estava pronto para casar e tal com Diná, mas aconteceu o pior, né, que eles assumiram, tudo bem, nós vamos fazer um trato, né, entre o meu povo e o seu povo, mas ali eles disseram que o povo de Siquém deveria fazer a circuncisão. E a circuncisão é um ato na época não tinha anti-inflamatório, né, não tinha nada disso de que hoje fizesse algum tipo de cirurgia, né, microcirurgia. Então ali eles sentiam muita dor, e no terceiro dia é o ato que é o ápice da dor, é o ápice da febre. Então, eles aproveitaram desse dia, desse momento, para que os homens estivessem sem força, para que eles fossem lá honrar, né? Honrar a honra de Diná. O que, na verdade, não aconteceu, porque um pecado acaba gerando outro pecado. Porque eles acabaram destruindo todos os homens da cidade, deixando as esposas viúvas e os filhos órfãos, né? E depois eles tiveram que sair daquele lugar, porque Jacó chegou e falou, agora estamos aqui numa situação vulnerável e as outras pessoas, os outros povos vão vir, vão acabar acabando com a gente. E ali eles tiveram que sair daquele lugar e
Deus mandou que eles fossem para um outro lugar e levantassem um altar lá, né, para ele. É a primeira vez que Deus pede que alguém na Bíblia levante-se um altar. O Jacó ainda chegou e falou assim, como que vocês fizeram isso, destruíram tudo? E aí eles perguntam, os filhos perguntam, deveria ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Como se uma coisa fosse resolver a outra, né? E não resolveu, pelo contrário, acabou trazendo mais tragédia, né? E mais consequências para esse povo. Eu fico pensando, né? Se eles voltassem um pouquinho e entendessem que o erro foi eles permitirem que essa menina, né, que Diná saísse, ser nova, e saísse para estar ali com aquele povo, se eles entendessem que realmente Diná fez errado, reconhecesse, talvez trouxesse, ou sofresse consequência de realmente deixar Diná ali com Siquém, que era algo que já tinha acontecido, pedido-se um direcionamento ao Senhor, pedido algo que o Senhor fizesse ali para estar sanando aquelas situações, mas não, eles foram ali e tentaram resolver com o pecado com o pecado. Fico pensando também os limites que nós precisamos estabelecer para os nossos filhos, né? Dizer não, né? Talvez um momento de eles terem pedido, configurando aqui, Diná pediu para sair e eles talvez terem permitido, nós precisamos dizer não aos nossos filhos, né? Diná depois não teve mais futuro com filhos, né? A Bíblia não relata isso. Provavelmente ela teve a tua vida destruída, né? Não teve provavelmente filhos, pessoas um marido que quisesse casar com ela baseado na história dela, né? Então, assim, que possamos entender quais são as amizades dos nossos filhos, né? Estarmos próximos dos nossos filhos, entender quem são os amigos deles ali. Por exemplo, Jesus fala em Mateus 12:33, né? Ele nos ensina que pelos frutos se conhece a árvore, entender quem são os pais dos amigos dos nossos filhos, ter a intimidade com os nossos filhos para entender com quem eles estão andando, né? Mostrar para ele que os princípios são inegociáveis, né? Princípios não são negócios, os princípios precisam ser cumpridos, que é o que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Nós não devemos ceder para evitar, nós não podemos ceder por evitar conflitos, né? Pelo contrário, nós precisamos mostrar para os nossos filhos que os limites são essenciais. Por exemplo, se tivermos que entrar numa água, né? Nós temos um limite de tempo de ficar dentro da água, porque senão nós podemos morrer sufocado. Assim como o peixe. O peixe tem um limite de tempo para ficar fora da água, senão ele morre. Então os limites, eles são essenciais para a nossa vida, para poder nos poupar, nos preservar, né? E isso nós precisamos ensinar aos nossos filhos, que os limites são essenciais. O limite é a segurança que Deus nos dá, né? E que nós possamos entender que nós não venhamos nos arrepender, que o não é necessário, né? Que eu acho que a pior situação que um pai e uma mãe pode enfrentar é se deparar com uma tragédia na vida de um filho e chegar à conclusão que deveria ter dito não, né? Um dos exemplos que eu citei na live foi que quando eu tinha 15 anos, estava para fazer 15 anos, eu pedi ao meu pai uma moto. Meu pai me disse não. E poderia ter sido uma tragédia na minha vida, poderia não estar aqui. Então, assim, hoje eu tenho pavor de moto,